Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas da Motim. O objetivo desse vídeo é mostrar como utilizar gráficos criativos. Então sabe aquele momento que você que sabe Excel vai fazer aquele gráfico e ele sai feião? Pois é. Pensando nisso, então eu fiz esse vídeo para você nunca mais ter esse problema. Mentira. É só se você acompanhar o nosso conteúdo. Mas basicamente, para você conseguir construir esses gráficos, você precisa de duas coisas. Aumentar o seu repertório, que é o seu banco de dados de conhecimento, e praticar, botar em prática o que você sabe, o que você aprendeu. E como que você consegue botar em prática? Ou você faz o nosso curso, beleza? Ou então você acompanha a gente, o que a gente foi enviando para você. O primeiro gráfico que eu vou falar com você é o gráfico de progresso. Então é aquele gráfico que aparece quando você está entrando no seu e-mail, quando você está baixando ou atualizando um aplicativo e, sei lá, quando você está jogando PlayStation. Basicamente é um gráfico que ele modifica conforme eu mudo aqui a barra, ele vai modificando a porcentagem de conclusão dele, né, de preenchimento. Então vamos supor que eu estou participando de um projeto e esse projeto ele é dividido em etapas, né? Eu tenho metas que conforme eu vou cumprindo, eu concluo o meu projeto. E aí isso aqui seria um excelente gráfico de acompanhamento. Então eu poderia utilizar isso daqui para conforme eu for batendo uma meta, eu vou atualizando aqui de maneira a apresentar para o meu gestor ou para a minha equipe com o próximo a gente está de concluir. É um gráfico bem simples e que eu consigo movimentar sem ter que ficar alterando um banco de dados específico, né? Ele já está completamente automático, né? Então se eu modifico aqui, ele modifica ali em cima. Beleza? O segundo gráfico é um gráfico bem legal, que o diferencial dele é que ele é diferente no sentido de ele não é visual como um gráfico de linha, um gráfico de coluna ou coisas assim que a gente já está acostumado a ver em gráfico. Olha como ele funciona. Basicamente eu quero fechar uma turma de, sei lá, turma de Excel. Eu tenho 20 pessoas para conversar, para tentar fechar. E aí eu vou, conforme eu for negociando ou fechando com ela, eu vou atualizando aqui, ó, fulano 1 está fechado. E quando eu faço isso, automaticamente ele atualiza aqui do lado. E se eu modifico aqui para negociando, ele volta. Então, isso aqui é um gráfico do Excel e que eu mudei para ficar dessa maneira. E aí, se você que já mexeu um pouquinho, já entende mais ou menos como funciona, que gráfico você acha que seria isso daqui? Gráfico de linha, de coluna? Comenta aí para mim o que você acha que seria e dá uma olhada como que eu fiz isso. Basicamente, é um gráfico de dispersão, beleza? Onde eu construí essa tabela. E essa tabela, olha como ela funciona. Eu tenho duas colunas, a Y1 e a Y2. Essa coluna aqui, a Y1, eu montei basicamente, se eu tenho 10 pessoas fechadas, eu tenho 10 números 1 e o resto é menos 1. Se eu tenho 11, ó, vamos supor, no caso aqui eu tenho 11, vamos ter 12 agora, negociando, fechado. Se eu tenho 12, então automaticamente aqui aparece o número 12, até o 12 com 1, né? E a Y2 é exatamente o oposto da anterior. Por que eu faço isso? Porque na hora que eu vou plotar esse gráfico, ó, eu seleciono todo mundo, venho inserir e puxo aqui um gráfico de dispersão, olha quem que eu tenho. O meu primeiro cara, vários uns e menos uns, e o segundo, os menos uns e uns, que é exatamente o oposto do primeiro. E esse aqui é esse gráfico. Olha só, quando eu mudo aqui de negociando para fechando, aparece aqui um novo azul, e aqui o anterior também aparece uma nova pessoa. E como é que eu faço para transformar isso nisso daqui? Primeiro que eu só quero mostrar essa parte de cima, né? Então, é só dar um duplo clique aqui do lado e falar que o mínimo vai ser 0, por exemplo. O máximo vai ser 2, beleza? E aí automaticamente ele já adapta aqui para mim. Para eu trocar essas bolinhas para essas pessoas, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, Ctrl C e depois um Ctrl V. E a mesma coisa para os demais, ó, pro boneco cinza. E para deixar isso daqui dessa forma, é só eu vir aqui e adaptar. Eu aumento aqui, excluo aqui o fundo e vou brincando aqui até deixar da maneira que eu quero. Enfim, é um gráfico legal, diferente, e que nada mais é do que um gráfico de dispersão, só que ele está mais arrumadinho, beleza? E tenho ainda aqui esse gráfico de cascata, que imagina a seguinte situação, você tem, sei lá, uma empresa e você quer acompanhar, destrinchar tudo que você entrou e saiu do dinheiro naquele mês. Então vamos supor que eu tenho aqui uma receita de R$ 8.000, beleza? E quando eu for atualizando aqui, ele já vai atualizando para mim aqui automaticamente. Aí de imposto, eu gastei 1.500, e custo variável eu gastei 1.200, custo fixo eu gastei, sei lá, R$ 2.000,
E de despesa eu gastei 1.230. E aí, automaticamente, eu reparo que esse gráfico ele mostra para mim tudo que eu tinha de receita e quanto que eu fui gastando, de modo que é muito fácil ver que se eu somasse todo mundo, ou seja, se eu conseguisse juntar todo mundo aqui num só, eu teria os 8.000. Então, cada carinha desse daqui compõe uma parcela da minha receita, de modo que o final seria meu lucro. Então, isso daqui ele está sendo atualizado conforme esse banco de dados aqui modifica, e é um gráfico que mostra para mim, de uma maneira muito visual, como que entrou e saiu o dinheiro na minha empresa ou qualquer seja a coisa que eu esteja analisando. Beleza? Agora, se eu tenho uma situação em que eu quero fazer um planejamento pessoal, ou seja, eu quero fazer um planejado meu para saber quanto que eu tinha planejado de gastar em todos os meses do ano e quanto que eu realmente gastei, para no final eu poder fazer uma análise, eu posso fazer esse gráfico aqui de orçado real. Se você for procurar na internet, botar no Google assim, orçado versus real e imagem, você vai ver vários gráficos de exemplos disso, mas a maioria dos gráficos você vai ver que é um gráfico feio, ou seja, aquele gráfico de coluna que você plota e ele já aparece daquele jeito cru. Então a sacada, uma ideia, é você limpar ele e deixar ele mais visual, de uma maneira mais interessante. Olha como é que funciona esse daqui. Eu planejei aqui essas quantias para gastar e quanto eu gastei de fato, beleza? Por trás disso aqui pode ter um banco de dados que seria talvez o seu registro de gastos diário. Todo dia que você gastou, você vai lá e coloca quanto que você gastou e você vai criando um banco de dados que vai alimentar isso daqui. Se você não tem uma tabela dessa, uma planilha dessa e gostaria de ter, comenta aí, pede pra gente que que eu posso te enviar um modelo disso para você começar a dar esse start, dar esse gatilho na sua vida aí, beleza? Então, olha só como eu fiz. Eu criei esse gráfico que mostra o seguinte. Essa linha aqui, tracejada, é a linha do meu planejado. Então, quanto que eu planejava gastar nos meses. A coluna é quanto eu realmente gastei. Então, repara que se eu gastei acima da linha, ele aparece vermelho. E se eu gastei abaixo, ele aparece com esse verde barra azul. Beleza? E por que é interessante fazer isso? Porque imagina aqui ó, que eu gastei R$1.000 só. Ó. Viu? Eu planejei gastar 1.058. Então, ele ficaria verde no meu gráfico. Né? Então, qual a diferença disso daqui com outro tipo de gráfico? A diferença é que com isso aqui eu consigo, em menos de 2 segundos, falar qual foi o mês que eu gastei mais, qual foi o mês que eu gastei menos. E qual que é o objetivo dessa linha vermelha que está passando aqui? Basicamente é para eu saber se eu terminei no positivo ou no negativo, de acordo com o meu planejamento. Então, ó, se eu planejava gastar tudo isso daqui durante um ano, eu teria um somatório total, olhando aqui embaixo, ó, de R$ 33.624. Isso aqui era quanto eu pretendia gastar no ano. E aqui embaixo, deixa eu devolver aqui para o número que estava antes, é de quanto eu gastei. Então, quando eu seleciono aqui, eu vejo que eu gastei 32 mil. Então, se eu pretendia gastar 34 e gastei 32, eu teoricamente estou ok. Tipo, eu não gastei mais do que eu deveria. Mesmo tendo alguns meses que eu gastei acima do que eu esperava gastar, eu consegui compensar isso nos meses seguintes. Então, é legal ter essa linha, porque ao longo do ano, quando você for vendo que você está muito no vermelho ou que você gastou pouco, você consegue compensar, ter uma noção de como você pode compensar isso nos próximos meses de maneira completamente visual, sem ter que ficar analisando de uma maneira mais específica os números. E para finalizar, eu tenho aqui esse banco de dados onde tem várias informações. Olha só, quando eu dou Ctrl para baixo, eu descubro que eu tenho 3.200 linhas de informação. O que eu faço com isso tudo? Isso aqui são informações que estão alimentando um dashboard que eu vou mostrar agora para vocês, que é esse daqui. Então, olha só como que funciona ele. Basicamente, aquele banco de dados que a gente estava olhando, ele representa a quantidade gasta de vários produtos. Então, eu tenho produtos derivados do petróleo. Então, eu tenho aqui quanto que eu gastei, o meu consumo, na verdade, né? De gasolina, de querosene, enfim, de outros derivados, em determinado ano, em determinada região, em determinado estado. Então, isso aqui tudo está sendo consolidado para ver dessa forma daqui. Então, olha qual é mais fácil, ver interpretar dados assim ou interpretar dados assim. E aí, quando eu alimento aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu alimento aqui meu ano, eu quero saber em 2009, no mês de agosto, o produto vai ser GLP. E automaticamente, esse gráfico aqui, ó, ele mostra de acordo com... Eu tenho aqui o mapa do Brasil, eu tenho uma referência de consumo, e eu tenho aqui essas bolhas que mostram a quantidade que foi consumida desse produto, no caso energético, em determinado ano, em cada estado do Brasil. E o que mais consumiu, ele destaca aqui de vermelho,
Eu também tenho a relação anual, né, do Brasil inteiro, de consumo desse gás específico, desse energético específico, onde o ano que está selecionado aqui, ele se destaca aqui, e o mês a mesma coisa. Então, se eu mudo aqui para 2011, esse daqui muda para 2011. Se eu mudo aqui para, por exemplo, junho, esse cara aqui vira junho. Então, basicamente, o que eu falei com você nesse vídeo foi como utilizar gráficos para poder apresentar informações, que é possível a gente conseguir criar coisas diferentes, coisas que a gente não costuma, que não vem tão fácil quando a gente cria gráfico por meio de repertório. Ou seja, o motivo de eu saber fazer isso é porque eu já vi vários gráficos, eu já peguei várias ideias, eu já reproduzi vários conceitos e já vivi várias coisas que me auxiliam na construção disso. E a ideia é que você também desenvolva isso dessa forma, para que você consiga impressionar, sei lá, no seu trabalho, onde você quiser. Então, se você curtiu, comenta aí o que você achou. E qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem, manda um e-mail, manda um comentário, que a gente vai falar com você. Beleza? Fica ligado nos próximos vídeos. Abraço.